Você já ouviu falar sobre o último prisioneiro de guerra alemão na Rússia? Ele nasceu nos Estados Unidos, sobreviveu aos bombardeios na Alemanha, à queda de Berlim em 1945 e viveu até os 84 anos. Acontece que não estamos falando de nenhum soldado ou veterano de guerra, mas sim de um jacaré. O nome dele? Saturn. A sua trajetória mistura fatos reais, mistério e até rumores bizarros que o ligaram diretamente a Adolf Hitler. Parece roteiro de filme, mas aconteceu de verdade. E hoje vamos contar como esse réptil se transformou em um mito que atravessou gerações. Antes de começarmos, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece distante, mas com a sua ajuda podemos chegar lá. Inscreva-se agora, deixe seu like e faça parte dessa história. Chegada ao Terceiro Reich. A relação entre Hitler e o jacaré. Voltamos para 1936. A Alemanha estava em plena preparação para mostrar ao mundo não apenas sua capacidade esportiva, mas sobretudo sua força política e ideológica durante as Olimpíadas de Berlim. Mais do que um simples evento atlético, os Jogos se transformariam em uma vitrine cuidadosamente montada, um espetáculo pensado nos mínimos detalhes para encantar as delegações estrangeiras, projetar a imagem de uma nação renascida e, ao mesmo tempo, reforçar no imaginário interno o ideal de disciplina, ordem e superioridade racial. Sob a direção de Hitler e de sua máquina de propaganda, cada arquibancada, cada bandeira tremulando ao vento, cada desfile organizado nos estádios deveria transmitir a sensação de que o Terceiro Reich era invencível. Até mesmo os gestos dos atletas e a arquitetura monumental carregavam um simbolismo que pretendia fundir esporte, política e propaganda em uma única coreografia de poder. Enquanto os olhos do planeta se voltavam para aquela encenação colossal, em um canto remoto e alheio a toda essa ambição, nas águas mornas e turvas do Mississippi, no sul dos Estados Unidos, nascia um pequeno jacaré americano. Um ser silencioso, indiferente às paixões e tensões humanas, moldado apenas pelo ritmo dos ciclos naturais, as correntes lentas do rio, o calor abafado das planícies úmidas e os instintos primordiais de sobrevivência. Ninguém, nem os biólogos que estudavam os hábitos da espécie, nem os caçadores que mais tarde cruzariam seu caminho, poderia prever o destino extraordinário daquele filhote. Ele nascera em meio a pântanos anônimos, em um mundo de silêncio e sobrevivência, mas acabaria atravessando fronteiras oceânicas, testemunhando a fúria dos bombardeios e, por acaso, inscrevendo seu nome na memória trágica do século XX. Nos primeiros anos, sua vida era simples e instintiva. Caçava peixes que nadavam distraídos, perseguia tartarugas lentas, emboscava aves desatentas que pousavam à beira d'água. Para ele, não havia passado nem futuro, apenas a presença constante dos instintos. Mas o acaso, implacável, interveio. Ainda jovem, foi capturado, arrancado de seu ambiente natural e colocado em uma trajetória que nenhum ciclo natural explicaria. O destino decidiu que aquele pequeno réptil faria parte da coleção de animais exóticos do Zoológico de Berlim, um dos mais prestigiados da Europa e orgulho científico da Alemanha. Em 1936, justamente no mesmo ano em que o regime nazista exibia sua força diante das nações, o jacaré foi colocado em um navio, atravessou o Atlântico e desembarcou no coração do Terceiro Reich. Imagine a cena. Um animal ancestral, vindo das planícies alagadiças do Mississippi, sendo instalado em um tanque no Zoológico de Berlim, em um momento em que Hitler consolidava seu poder e a engrenagem que arrastaria o mundo à guerra já girava, silenciosa nos bastidores. O Zoológico de Berlim, na época, não era apenas um espaço de lazer para famílias ou um centro de pesquisa científica. Ele também funcionava como vitrine cultural e, de certo modo, ideológica. As autoridades nazistas mantinham uma relação curiosa, por vezes extravagante, com aquele lugar. Hermann Göring, por exemplo, conhecido por sua ostentação e gosto pelo luxo, costumava requisitar filhotes de leões ou outros animais selvagens, levando-os temporariamente para suas propriedades como se fossem troféus vivos. Hitler, por sua vez, visitava o zoológico com frequência. Caminhava entre os recintos, observava os animais e,
Em sua mente, talvez os interpretasse através da ótica darwinista distorcida que impregnava sua visão de mundo. Não é impossível que, em alguma dessas visitas, tenha parado diante do tanque de Saturn. Para ele, provavelmente não passaria de mais um animal exótico exposto em jaulas e tanques, um detalhe quase irrelevante diante de suas obsessões políticas. Para a posteridade, no entanto, essa coincidência seria suficiente para alimentar uma das lendas mais insólitas da guerra, a ideia de que Hitler teria tido um jacaré de estimação, dois predadores frente a frente. Um, moldado pela natureza e pelo tempo profundo da evolução, sobrevivente de milhões de anos. O outro, moldado pela ideologia e pela ambição desmedida, capaz de arrastar o mundo inteiro para o abismo. Boatos. Foi nesse ambiente carregado de símbolos que nasceu a fábula. Um rumor, provavelmente semeado por jornalistas soviéticos no pós-guerra, começou a se espalhar com a força das histórias que parecem boas demais para serem questionadas. Saturn não teria sido apenas um jacaré do zoológico, mas o animal de estimação pessoal de Adolf Hitler. A ideia soava absurda, desprovida de qualquer comprovação, mas ao mesmo tempo irresistível para a imaginação popular. Afinal, poucos personagens do século XX acumularam em torno de si tantos mitos, superstições e boatos quanto o Führer, que já em vida era alvo de lendas de magnetismo quase sobrenatural. Era a combinação perfeita. De um lado, a aura mística e tenebrosa que cercava Hitler, reforçada durante anos pela máquina de propaganda nazista que o retratava como um homem acima dos comuns. De outro, a estranheza de um réptil exótico vindo dos pântanos distantes da América, sobrevivente de bombardeios, de incêndios e, como veremos a seguir, da própria queda de Berlim. Dois elementos improváveis que, unidos, produziam uma narrativa mais poderosa que qualquer registro documental. E como acontece tantas vezes na história, a lenda revelou-se mais atraente que a verdade nua. E a verdade era simples e desprovida de drama. Saturn jamais atravessou os muros do zoológico de Berlim. Nunca esteve nos corredores do quartel-general nazista, nunca foi acariciado pelo ditador, nunca passou de uma atração exótica entre tantas outras. Seu mundo resumia-se ao tanque, às sombras da água, ao ciclo repetitivo da alimentação. Nadava em círculos, observava com olhos imóveis os tratadores, aguardava a próxima presa. Nada sabia das reuniões no bunker, das estratégias militares, dos discursos inflamados que arrastavam multidões. Seu universo era o instinto, e apenas isso. Mas a imaginação humana raramente se satisfaz com a realidade. O mito de Saturn e Hitler começou a circular como uma lenda urbana que se alimentava de sua própria repetição, comentado em jornais, sussurrado entre visitantes, recontado em programas de rádio e depois em livros sensacionalistas, sempre com a mesma insinuação de mistério. Para muitos, não importava se era verdade. A simples possibilidade já era suficiente. E como em tantas outras ocasiões, a sombra do Führer parecia contagiar até mesmo um animal, transformando-o num personagem involuntário da história. Enquanto isso, o jacaré permanecia indiferente. Seus olhos fixos refletiam a luz da superfície como pedras imemoriais. Seu corpo imerso, quase imóvel, lembrava uma estátua viva, mais antiga que o mundo humano ao seu redor. Observava o movimento sem compreender. Mergulhava devagar, desaparecia no fundo do tanque e reaparecia à tona, sempre igual, sempre distante. Não sabia que os céus de Berlim logo se rasgariam com sirenes e bombas, que o zoológico se tornaria ruína, que impérios inteiros se desmoronariam em poucos anos. Saturn apenas nadava em silêncio, enquanto homens construíam mitos, erigiam símbolos e marchavam para o abismo. Ele seguia o curso eterno e simples da natureza. Bombas, escombros e sobrevivência. O caos em Berlim. Com o avanço da guerra, Berlim tornou-se alvo constante dos bombardeios aliados. No início, eram ataques esporádicos, inesperados, que atingiam um ou outro bairro e deixavam atrás de si pequenas ilhas de destruição. Mas à medida que os anos avançaram, a ofensiva aérea ganhou um caráter quase cotidiano. O som das sirenes, antes um sinal de alerta que fazia o coração disparar, transformou-se em parte da rotina da cidade. Um toque fúnebre que já não anunciava apenas perigo, mas a certeza de que algo seria perdido. A cada alarme,
Multidões corriam em desespero para os abrigos subterrâneos, carregando crianças, idosos e pequenos embrulhos que continham tudo o que podiam salvar em segundos. Nos céus, dezenas, às vezes centenas, de bombardeiros aliados surgiam como sombras metálicas, alinhados em formações quase matemáticas, avançando como um exército de máquinas implacáveis. Abaixo, a cidade se encolhia sob o rugido ensurdecedor das sirenes, o estalo da artilharia antiaérea e o apito das bombas caindo. Em poucas horas, bairros inteiros eram consumidos pelo fogo, monumentos históricos transformavam-se em pilhas de escombros e as ruas que antes transbordavam vida amanheciam cobertas por destroços, fumaça e corpos mutilados. Entre 1940 e 1945, a capital do Reich foi atingida centenas de vezes. Foram milhares de mortos, centenas de milhares de desabrigados e uma cidade que, pouco a pouco, parecia evaporar diante dos olhos de seus próprios habitantes. O coração do regime, que Hitler sonhara transformar em uma metrópole eterna, erguida em mármore e colunas colossais, reduzia-se a pó noite após noite. O sonho de uma Germânia monumental se dissolvia em montes de tijolos partidos, ferro retorcido e crateras que engoliam quarteirões inteiros. E no meio desse cenário apocalíptico estava Saturn, o jacaré americano que nada sabia de ideologias nem das promessas de glória que incendiavam as praças. Para ele, cada explosão era apenas uma vibração na água, cada bombardeio um estremecer da terra sob o tanque. O mundo humano ao seu redor colapsava em ruínas, mas para Saturn não havia diferença entre os gritos de dor e o ribombar das bombas. Ambos eram apenas ruídos que agitavam o silêncio viscoso de sua existência. A noite de 22 para 23 de novembro de 1943 foi o ponto mais sombrio. Nesse ataque massivo, o zoológico de Berlim, símbolo de prestígio, ciência e lazer da capital, foi praticamente obliterado. Bombas caíram em sequência, destruindo pavilhões inteiros em segundos. Os elefantes tombaram, esmagados sob vigas de ferro e concreto. O recinto dos macacos virou um amontoado de corpos e estilhaços. Rugidos desesperados de leões e tigres ecoaram pelas ruas depois que as jaulas arrebentadas os libertaram em meio ao fogo e à fumaça. A cena beirava o surreal. Enquanto a cidade ardia em chamas, feras selvagens vagavam desnorteadas, misturando-se à população em pânico. Famílias inteiras corriam para os abrigos, ao mesmo tempo em que, nas esquinas, um lobo surgia ou um urso avançava cambaleante, confundindo-se com a multidão. Soldados, incapazes de conter o caos, disparavam contra alguns animais para evitar ataques, enquanto outros simplesmente desapareciam na escuridão, engolidos pelo labirinto em ruínas. Berlim transformava-se em uma selva de pedra em combustão, onde homens e animais dividiam o mesmo instinto brutal da sobrevivência. No setor dos répteis, a devastação foi igualmente brutal. Dos crocodilos e jacarés, mais de 20 morreram naquela noite, alguns esmagados pelos escombros, outros arremessados para fora dos tanques pelas ondas de choque, despedaçados nas ruas vizinhas. O cheiro de carne queimada, pólvora e fumaça impregnava-se em cada esquina, misturando-se ao frio cortante do inverno e ao desespero humano. E contra todas as probabilidades, Saturn resistiu. Quando os incêndios cessaram e o silêncio pesado voltou a pairar, ele ainda estava vivo. Seu tanque fora destruído, a proteção desaparecera e o jacaré passou a vagar pelas ruínas do zoológico e, pouco depois, pelas próprias ruas de Berlim. A imagem parecia saída de um pesadelo, um jacaré americano, sobrevivente de uma chuva de fogo, deslizando lentamente entre os escombros fumegantes, desviando-se de prédios desmoronados, procurando restos de alimento no coração de uma cidade em chamas. Enquanto homens enterravam seus mortos, Saturn caminhava indiferente, como se fosse parte de um mito. Ali, no centro do Reich, que prometia durar 1000 anos, uma criatura pré-histórica atravessava o caos, testemunha muda de um império que se desfazia em cinzas. O fim da guerra. Os últimos dias da guerra foram ainda mais brutais e desesperadores. Entre abril e maio de 1945, Berlim já não era uma capital, mas sim um inferno urbano. O Exército Vermelho fechava o cerco em torno da cidade como uma garra de ferro, avançando lenta e implacavelmente, rua por rua, quarteirão por quarteirão,
num combate que parecia não ter fim. Cada edifício transformava-se em uma fortaleza improvisada, defendida por soldados veteranos, jovens recrutas da juventude hitlerista e até civis exaustos, armados apenas com fuzis velhos ou granadas improvisadas. As explosões de artilharia faziam o chão tremer como se o próprio solo ruísse. Tanques T-34 arrastavam-se pelas avenidas em ruínas, e batalhas corpo a corpo aconteciam nas escadarias, nos subterrâneos e até dentro dos apartamentos que restavam de pé. Incêndios devastavam bairros inteiros, e a fumaça densa obscurecia o céu, transformando o dia em um crepúsculo permanente. O rugido da guerra não cessava. Era constante, opressor, lembrando a todos que a queda era inevitável. Enquanto Hitler se refugiava em seu bunker, iludido por mapas que já não representavam a realidade, planejando exércitos fantasmas e preparando-se para selar o próprio destino, Saturn permanecia entre os destroços, indiferente a ideologias, apenas seguindo o instinto de sobrevivência. Seu tanque fora destruído meses antes, e ele vagava pelo que restava do zoológico de Berlim, ocultando-se entre escombros, sobrevivendo como podia, da mesma forma que os habitantes famintos da cidade, que disputavam migalhas, cavavam nos escombros em busca de algo comestível e trocavam qualquer bem por um pedaço de pão. Quando finalmente os soviéticos tomaram Berlim, encontraram o zoológico reduzido a um cenário apocalíptico, um reflexo em miniatura da própria cidade. Do que antes fora um dos mais ricos e renomados zoológicos da Europa, restava apenas um cemitério de jaulas retorcidas, carcaças carbonizadas e silêncio. Animais exóticos jaziam mortos, vítimas de bombas, da fome ou da simples impossibilidade de manter-se vivos em meio à destruição. Dos mais de 4.000 animais que habitavam o local em 1939, apenas 91 haviam sobrevivido. Saturn era um deles. Um espectro vindo do Mississippi, um sobrevivente improvável que atravessara fogo, ferro e ruínas. No imediato pós-guerra, Berlim foi dividida em zonas de ocupação, cada setor administrado por uma das potências vencedoras. O zoológico, devastado, lutava para se reerguer em meio à fome generalizada que assolava a população civil. Encontrado entre os destroços, Saturn acabou sob os cuidados dos britânicos. Mas a cidade estava arrasada, recursos eram escassos e manter vivo um jacaré americano parecia um luxo quase impossível em uma capital reduzida à miséria. Foi então que, em 1946, os britânicos decidiram realizar um gesto singular, um presente carregado de pragmatismo, mas também de simbolismo. Saturn foi entregue aos soviéticos, primeiro transportado ao zoológico de Leipzig, já dentro da zona de ocupação controlada pelo Exército Vermelho, e depois levado diretamente a Moscou. Em julho daquele ano, chegou ao zoológico de Moscou como uma espécie de troféu vivo, não de conquistas militares, mas da própria resistência à destruição. Nascido nos pântanos do Mississippi, exibido como curiosidade exótica no coração do Terceiro Reich, bombardeado em Berlim e, por fim, capturado pelos soviéticos, Saturn havia atravessado continentes, regimes e catástrofes. Sua vida tornara-se, de certo modo, um reflexo da Segunda Guerra Mundial. Absurda, imprevisível, cruel, mas também marcada por sobrevivências inexplicáveis. Um lembrete silencioso de que, mesmo em meio ao colapso total, a vida encontrava formas de persistir. Mas como sua vida terminou? Isso você saberá a seguir. Nós já vamos continuar com a história de Saturn, mas antes quero te lembrar de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Assim você garante que vai receber nossos vídeos assim que forem postados. Você gosta de produções cheias de fatos históricos e curiosidades? Então comente. Quero mais histórias. Dessa forma, você apoia nosso trabalho e nos incentiva a continuar trazendo conteúdos como este. Tudo certo? Então vamos conhecer os últimos anos de Saturn. O último prisioneiro de guerra, vivendo em Moscou. Em Moscou, Saturn não demorou a se transformar em uma figura quase lendária. Para o público soviético, ele não era apenas um jacaré exótico vindo de terras distantes, mas o jacaré de Hitler. O apelido
fruto de uma lenda sem qualquer comprovação histórica, conferia ao animal uma aura de mistério e morbidez que atraía multidões. Muitos visitantes se amontoavam diante de seu tanque, não apenas para observar sua imobilidade reptiliana, mas para projetar nele um pedaço da própria história. Alguns permaneciam em silêncio, fitando seus olhos imóveis como se buscassem neles um reflexo do passado. Outros apontavam e cochichavam, como se estivessem diante de um vestígio vivo do nazismo derrotado. Era como se, ao contemplar Saturn, cada soviético se aproximasse de forma indireta da guerra que devastara a Europa, tocando um símbolo silencioso do inimigo vencido. Mas como já falamos, o mito era mais forte do que a realidade. Saturn jamais fora animal de estimação de Hitler, mas a crença popular o transformava em uma relíquia da Segunda Guerra Mundial. O simples fato de ter sobrevivido aos bombardeios de Berlim e atravessado o caos da capitulação alemã já o cercava de um simbolismo quase mítico. Era como se aquele réptil, imóvel sob a água turva, guardasse nos olhos frios a memória de quando o mundo esteve à beira do abismo, uma testemunha muda de impérios que ruíram e de cidades que arderam em chamas. Na década de 1950, um acontecimento inesperado adicionou outra camada de simbolismo à sua vida. Saturn recebeu uma companheira, Shipka, presente dos Estados Unidos à União Soviética, um raro gesto de aproximação diplomática em meio ao gelo da Guerra Fria. A união improvável de dois jacarés, um nascido no Mississippi e outro oferecido em troca de boas relações, parecia carregar um significado político em si mesma. Não eram apenas dois répteis dividindo o mesmo tanque, eram, para muitos observadores, a materialização animal de uma possível convivência entre mundos irreconciliáveis. Durante algum tempo, Saturn e Shipka foram a principal atração do zoológico de Moscou. Crianças, famílias e soldados em licença se acotovelavam diante do tanque, muitos curiosos para saber se daquela convivência surgiria uma nova geração de répteis, como se a vida, mesmo em tempos de tensão internacional, pudesse florescer de maneira inesperada. Mas todas as esperanças se frustraram. Os ovos postos por Shipka eram inférteis e nenhum descendente veio ao mundo. A ciência poderia explicar o fenômeno, mas para o imaginário popular aquilo parecia carregar um presságio sombrio, a impossibilidade de que da união entre leste e oeste nascesse algo duradouro. Quando Shipka morreu, Saturn reagiu de forma devastadora. Recusou-se a comer, mergulhou em uma apatia profunda e parecia carregar consigo um luto silencioso. Para os tratadores, aquele comportamento não era apenas instinto, mas a expressão de um vínculo raro. Talvez o último sopro de afeto que o animal conhecera em toda a sua longa existência. A imagem de um jacaré, predador implacável por natureza, afundado na tristeza pela perda de sua companheira, comovia até os mais céticos. Os anos seguintes em Moscou também não foram fáceis. Em meio às transformações políticas e sociais da União Soviética, Saturn enfrentou riscos que iam além da solidão. Nos anos 1980, um enorme bloco de concreto desprendeu-se do teto de seu aquário e caiu a poucos centímetros dele, quase o esmagando, como se até mesmo o edifício que o abrigava conspirasse contra sua sobrevivência. Em outra ocasião, simplesmente deixou de se alimentar por 4 longos meses, colocando sua vida em risco e desafiando os esforços incansáveis de seus cuidadores, que se revezavam em tentativas de convencê-lo a voltar à vida. Havia ainda situações mais cruéis, fruto da indiferença e da brutalidade humanas. Visitantes embriagados atiravam pedras, garrafas e até moedas contra seu tanque, e em certa ocasião, um objeto atingiu diretamente sua cabeça. Saturn resistia, paciente e silencioso, mas cada golpe era um lembrete de que, apesar da fama, não passava de um prisioneiro exótico, confinado atrás de vidros e grades, dependente da curiosidade e da compaixão humanas. O episódio mais marcante de sua vida em Moscou, porém, não viria dos visitantes, mas da própria história que parecia persegui-lo. Em 1993, durante a grave crise política que opôs Boris Yeltsin ao parlamento, as ruas da capital foram tomadas por tanques, barricadas e tiros de artilharia. O zoológico, situado nas proximidades, sentiu a terra tremer a cada explosão. Os tratadores relatam que Saturn, então com quase 6 décadas de vida, emitiu um som alto e estranho, descrito como um grito reptiliano,
um rugido desesperado diante do eco das batalhas. Para muitos, foi como se o animal estivesse revivendo, em flashes instintivos, os horrores de 1943 e 1945, quando Berlim ardia em chamas sob os bombardeios aliados. Aquele som, vindo de um ser que jamais conhecera lágrimas ou palavras, era a prova de que até mesmo um réptil podia carregar cicatrizes invisíveis da guerra. O destino de Saturn. Com o passar das décadas, Saturn deixou de ser apenas um animal exótico para tornar-se uma verdadeira lenda viva. No zoológico de Moscou, já idoso, alcançou impressionantes 3,5 metros de comprimento e quase 200 quilos de peso. Sua rotina era previsível, quase cerimonial. Alimentado 2 vezes por semana com peixes, coelhos e ratos, passava a maior parte do tempo imóvel, submerso em silêncio, com apenas os olhos vigilantes acima da água. Aquela quietude, entretanto, não era de indiferença, mas de imponência. Sua mera presença despertava respeito. Para funcionários e visitantes, Saturn já não era apenas um réptil sobrevivente dos pântanos do Mississippi, mas uma criatura que parecia carregar nas escamas a memória de todo um século de tragédias e transformações. O tempo conferiu-lhe uma aura quase mística. Muitas gerações de crianças moscovitas cresceram visitando o jacaré americano de Hitler, como a lenda urbana insistia em chamá-lo, sem que ninguém pudesse confirmar tal vínculo. Nas filas do zoológico, famílias cochichavam histórias, misturando realidade e mito. Alguns acreditavam que Hitler realmente o teria acariciado em sua juventude. Outros juravam que Saturn havia presenciado discursos no coração de Berlim. Tudo invenção, mas tudo irresistível. Para os soviéticos e depois para os russos, Saturn era mais do que um animal. Era uma peça viva da história. Um fragmento insólito do passado que, de forma improvável, havia atravessado intacto o apocalipse da guerra. Ao longo dos anos, sua imagem ultrapassou os muros do zoológico. Em reportagens, livros e documentários, Saturn aparecia como símbolo de resistência, sobrevivência e, paradoxalmente, de continuidade. Em 2015, o improvável aconteceu. Saturn foi adotado como símbolo pela marca francesa Lacoste, cujo logotipo é justamente um jacaré. A coincidência tornou-se quase irônica. O réptil, outrora associado ao imaginário sombrio do Terceiro Reich, passou a ser ligado a uma grife internacional de moda, sinônimo de elegância e sofisticação. Era como se a história, sempre imprevisível, tivesse dado sua última reviravolta. Transformar um sobrevivente da guerra mais sangrenta do século XX em um ícone da modernidade e do consumo global. E assim, em silêncio, Saturn atravessou os anos. Sobreviveu a gerações de cuidadores, a mudanças políticas, ao colapso da União Soviética e à transição turbulenta da Rússia pós-Guerra Fria. Tornou-se testemunha muda da passagem do tempo, um ser vivo que desafiava a própria lógica da mortalidade de sua espécie. Cada aniversário comemorado pelos funcionários do zoológico era celebrado com espanto. Saturn vivia 10, 20, 30 anos, além do que se esperava de um jacaré americano. Viveu 84 anos, quase o dobro da expectativa de vida natural, tornando-se uma raridade biológica e histórica, tão extraordinária que parecia, de fato, carregar consigo uma centelha da eternidade. Em 22 de maio de 2020, o Zoológico de Moscou anunciou oficialmente sua morte. O fim de Saturn, porém, não representou apenas a perda de um animal, mas o encerramento de uma narrativa que unia natureza, guerra, política e memória. Seu corpo foi cuidadosamente preservado e colocado em exposição no Museu Estatal Darwin, em Moscou, onde permanece até hoje. Agora imóvel e empalhado, Saturn continua a ser observado por visitantes não mais como um ser vivo, mas como uma peça de contemplação, símbolo de um século que passou e deixou marcas irreversíveis. Dos pântanos lamacentos do Mississippi ao coração do Terceiro Reich, das ruínas fumegantes de Berlim às avenidas de Moscou, Saturn não foi apenas um jacaré. Foi um sobrevivente, um testemunho vivo de um século de extremos. Talvez, como muitos passaram a dizer, o último prisioneiro de guerra alemão em solo russo. E então, o que você achou do vídeo? Já tinha ouvido falar sobre o jacaré Saturn? Conta pra gente nos comentários.
Não se esqueça de verificar se está inscrito no canal, ativar o sininho das notificações e, claro, deixar o seu gostei. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Temos muitos outros vídeos incríveis no canal. Inclusive, tem um aparecendo na sua tela agora. É só clicar.